Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de máquinas hidráulicas. A gente vai fazer um exercício aqui um pouco mais complexo sobre cavitação, no qual retoma um projeto, né, de uma bomba, né? Então é um caso bem prático aqui, né? Vamos falar até que é um estudo de caso. Então, apesar do rotor, né, uma bomba centrífuga série FI, o modelo tal da Taco, com um rotor de 11,25 polegadas, é usada para bombear água a 25 graus, ok? De um reservatório cuja superfície está 4 pés acima da linha central da entrada da bomba, tá? Então, pessoal, podemos adotar o Z2 ali no desenho 0 e o Z1 como 4 pés, tá? Para quem se não recorda aí dos outros exercícios, né? Um pé são 12 polegadas, tá? E uma polegada é 0,0254 metros. Então já vou fazer essa conversão aqui para a gente, que dá em torno de 1,22 metros, tá? Bom, continuando. O sistema dos tubos do reservatório até a bomba consiste de 10,5 pés de tubo de ferro fundido, tá? Então essa informação é importante. É o ferro fundido. Então o ferro fundido ele vai ter uma rugosidade, né? E o comprimento é de 10,5 pés, tá? Também já vou fazer a conversão aqui pra gente, tá, pessoal? Então, 0,0254 vezes 12 vezes 10,5, teremos 3,2 metros, ok? Tá? Com um diâmetro de 4 polegadas. Então, nosso diâmetro é 4 polegadas, tá? A gente também pode passar para metro, que dá aproximadamente ali o 0,1016 metros, tá? Existem perdas localizadas, né? Então, uma aresta viva, né? Então, na aresta eu tenho um KS de 0,3, temos 3 cotovelos de 90 graus, com KS de... Opa, aqui é 0,3, né, pessoal? Na verdade, isso aqui é 0,5, né, a perda da aresta. E uma válvula globo, né, com também um KS de 6, tá? Para quem não se recorda, né, da aula lá de perda de cargas, cada um desses vai gerar um comprimento equivalente, que é o que? O meu KS vezes o diâmetro dividido pelo fator de atrito, tá? Vou até retornar ali na aula para vermos, né? Aqui, né? Aula 6. Não, aqui é, não, é aula 5, né? Então vamos lá. Então, aula 5, né? A gente foi lá na parte de perdas localizadas, olha. KS vezes o diâmetro dividido pelo nosso F, ok? Então, se a gente juntar todos os comprimentos equivalentes aqui, eu vou ter, vamos colocar S1 para esse, S2 aqui, S3. Vou ter uma vezes o KS1 mais 3 vezes o meu KS2 mais o meu KS3 vezes o meu diâmetro dividido pelo meu fator de atrito, ok? Eu vou já fazer... Opa, pessoal, acabei entrando aqui na página errada, né?
Aqui, ó, já vamos fazer esse cálculo então, né? Vai ficar KS1, que é meio, mais 3 vezes 0,3, mais... Vamos aí, pessoal, acho que deu um bug aqui, né? 3 vezes 0,3, mais meio, mais 6, vezes o meu diâmetro, que vai dar 0,752 sobre o meu fator de atrito, ok? Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui seria o meu comprimento equivalente em função do meu fator de atrito, tá? Lembrando que o meu fator de atrito eu vou precisar calcular em função, né, do meu número de Reynolds e da minha rugosidade, né? Já podemos até inclusive verificar a rugosidade do meu ferro fundido, que é de 0,26 milímetros, né, segundo a tabela, né? Então vamos colocar aqui. Bom, daqui, pessoal, da temperatura, conseguimos também duas informações importantes, que é a densidade e a viscosidade, né? A gente pode, inclusive, utilizar os dados de um exercício, né? Ó, que para 25 graus a densidade é 997 kg por metro cúbico. E a nossa viscosidade aqui, ó, não tem a viscosidade, tá, pessoal? Então precisaríamos estimar aqui por algum livro. Podemos analisar aqui, ó, viscosidade cinemática da água a 25 graus Celsius, tá? Vamos analisar aqui, ó, 25 graus. A gente tem uma viscosidade cinética, né, cinemática, na verdade, a 0,8926 milímetros quadrados por segundo, tá? Então, isso aqui vai ser 0,8926, né, se não estiver equivocado, vou até... Milímetro quadrado por segundo é a mesma coisa aqui, 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Daqui a gente também pode estimar nossa pressão de vapor, tá? Agora sim, lá do exercício, né, ó, 25 graus é 3,169 kPa, tá? Ok? Então, pessoal, para a gente verificar a cavitação, lembra, né? A gente precisava estimar o meu... Calma aí, pessoal, que minha luzinha deu uma travadinha. NPSH, tá? Aonde eu analiso o NPSH? Na entrada da bomba. Então eu precisaria da pressão aqui, ó, no ponto 2, tá? Para quem não se recorda, seria P2 sobre ρg mais V2 ao quadrado sobre 2G menos a parcela da pressão de vapor, né? Todo mundo lembra? Ok? Pressão de vapor eu tenho. A minha velocidade, ela tá atrelada à vazão, né? Que é justamente, ele quer saber a vazão máxima, né? Para que não haja cavitação. Então a gente não tem a velocidade, tá? A pressão 2, pessoal, a gente pode estimar por meio de Bernoulli, entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, para facilitar aqui para a gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma cópia aqui do desenho e vou trazer aquela aqui para baixo para a gente aplicar aqui o meu Bernoulli entre os pontos 1 e 2, né? Ó, que ficaria lá, para quem não lembra, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2, né?
ρg, né? Vamos adotar na forma de velocidade, né? Mais o meu Z1 é igual P2 sobre ρg mais V2 ao quadrado sobre 2G mais o que? O meu Z2 mais a perda de carga, né? Até eu chegar ali, ok? O meu P1, pessoal, é o que? A minha pressão atmosférica, né? Ó, a caixa ali está aberta. Podemos adotar como 100 kPa, tá? O meu V1, pessoal, é um reservatório. Então a gente pode considerar que ele está parado, tá? Uma outra aproximação que a gente pode adotar também, né, é o que? O meu Z2 sendo zero, tá? Porque ela é a minha referência. Então, pessoal, vou isolar aqui o meu P2 nessa expressão, né, ó. Se eu isolar ele, ó, P2 sobre ρg, eu vou ter o meu termo P1 sobre ρg menos a velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2g mais o meu Z1 menos o HL, ok? Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente tem as coisas, né? O nosso cálculo certinho. Se a gente for isolar aqui o meu P2, né? A gente vai ter P1 menos, né? Rho V2 ao quadrado sobre 2, né? Mais ρg Z1 menos o meu HL, tá? O meu P1 é 100.000, né? 100 kPa. Minha densidade nós temos. Gravidade também temos. O meu Z1 nós temos. Falta o meu V2 e o meu HL, tá? Tudo bem? Ambos, né, para quem não se recorda, precisam da vazão, né? Mas antes eu vou desmembrar aqui, tá, pessoal? Ó. Então aqui vai ficar 100.000 menos 997 sobre 2, o meu V2 ao quadrado, mais 997 vezes 10. O meu Z1, para quem não se recorda, estava em pés, né? Ó, eu passei para metro, deu 1,22, menos a minha perda de carga, tá? Aí vocês precisam relembrar lá da minha aula de perda de carga. Quero que FL mais o L equivalente sobre o D vezes velocidade ao quadrado sobre 2G, tá? Essa é a minha perda de carga, tá? Nesse caso, pessoal, eu não tenho informação que esse tubo aqui da sucção varia de tamanho. Então, como ele não varia de tamanho, a velocidade média em toda a tubulação de entrada é igual, sendo igual à velocidade aqui da entrada da minha bomba, ok? O meu F, ele é uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Lembrando, né, que o meu Reynolds, ele é função do que? Da velocidade e do diâmetro e da viscosidade cinemática do meu fluido. Então eu não consigo estimar ele sem saber a velocidade. Mas eu vou deixar ele aqui no meu sisteminha aqui já substituído, tá? Bom, o L, pessoal, é de 3,2 metros. O comprimento equivalente é 0,752 sobre F. O diâmetro, pessoal, é 0,1016. Velocidade eu não sei, aqui é 20, tá?
vamos já fazer a substituição aqui desses valores, tá, pessoal? Aquele primeiro valor ali, né, ó, do 3,2 ficaria 3,2 dividido por 0,1016 dividido por 20, né? Então daria o que? 1,575 F. O segundo, pessoal, vai ficar 0,752 dividido por 0,1016 dividido por 20. Dá 0,37. Né, ó. F com F corta. Isso aqui multiplicando a velocidade. Ok? Então eu posso substituir isso na expressão aqui do meu P2. Ó. Vou até copiar esse elemento e jogar ele aqui dentro do meu HL, né, ó, aqui, ó. OK? Então veja, pessoal, que eu vou ter o que? A minha pressão em função do que? Do meu fator de atrito e da minha velocidade. Tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos resolver isso aí, tá? O meu 100.000 eu mantenho. Esse termo da velocidade aqui, pessoal, vai ficar 448,5, se eu não tiver equivocado. Posso até 498, né? Perdão. 0,5 velocidade de 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 9.970 vezes 1,22 menos 1,575 F mais 0,37 V2, um pouquinho aqui para o lado, né, que a expressão é meio grande, ao quadrado, tá? Então vamos juntar o que a gente pode, né, ó. A parcela sem velocidade, sem fator de atrito, compreenderia essas duas aqui, ó. Então seria 100.000 mais 9.970 vezes 1,22, que daria 112.163,4. E a parte com V ao quadrado? Seria, pessoal, essas aqui, ok? Né? Lembrando que esse termo aqui depende de F e os demais não. Então, vamos juntar esses termos aqui, né? Ó. Eu vou ter menos 498,5 V2 ao quadrado. Vamos fazer as multiplicações aqui, né? Ó, porque o 9.970 está multiplicando os dois, né? Esse primeiro termo vai ficar menos 15.702,75 F V2 ao quadrado. E esse outro termo aqui, pessoal, ó, 9.970 vezes 0,37. Calma aí, pessoal, que eu tô achando estranho. Não, tá certo. Vai dar 3.688,9 V2 ao quadrado, tá? Eu consigo, pessoal, juntar esses termos aqui, né? Então aqui eu vou ter 112.163,4
eu posso juntar, né, esses com o V2 ao quadrado aqui, ó, que é menos, ou menos não, né? Seria a parcela do 498,5. Calma aí, pessoal. Mais 3.688,9. Teríamos menos 4.187,4 V2 ao quadrado menos 15.702,75 F V2 ao quadrado. Então aqui, pessoal, eu tenho uma expressão do V2, correto? O que eu faço? Aplico aqui no meu NPSH, tá? Então vou tirar aqui o zoom. Vamos voltar lá para a expressão do NPSH, que é essa aqui, ó. Né? Então, ó, vai ser todos esses termos aí, né, ó, menos 4.187,4 V2 ao quadrado menos 15.702,75 F V2 ao quadrado dividido por ρg, né, ó. Opa. Mais V2 ao quadrado sobre 20 menos o meu PV, que é 3.169 dividido por 997 vezes 10. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho a minha expressão no meu NPSH, ok? Então, vamos calcular quanto que ficaria cada um desses termos, tá? 112.163,4 dividido por 9.970. Esse primeiro termo aqui seria 11,25. O meu segundo termo, que é 4.187,4 dividido por 9.970, dá 0,42. V2 ao quadrado, né, obviamente. E o último termo aqui, ó, ficaria o que? 15.702,75 dividido por 9.970 dá 1,575 F V2 ao quadrado, ok? Mais o meu V2 ao quadrado sobre 20, tá? 1 sobre 20, né, ó, é 0,05. Então eu posso juntar isso, pessoal, com o 0,42, só que lembre que ele está positivo. Então, na verdade, se eu juntar os dois, fica menos 0,37. Ó. Então, ó, por isso que eu vou substituir esse termo aqui, ó, por 0,37. Ó. Né, ó. Eu juntei os dois. E faltou esse último ponto aqui, ó, que é 3.169 dividido por 9.970, que dá 0,318 aqui aproximadamente. Que o que? Eu consigo juntar com aquele primeiro ponto ali meu, né, ó. Só que ele é negativo. Então eu posso colocar como 10.932 esse primeiro aqui. E excluir esse último ponto aqui, ó. Ok? Então aqui eu tenho a minha expressão do NPSH, tá?
em função dos parâmetros fator de atrito e velocidade, tá? Ambos estão atrelados à vazão, né, pessoal? Por quê? A vazão é a velocidade vezes a área, de tal forma que a minha velocidade vai ser a vazão pela área, ok? Ou seja, a vazão, né? Πd ao quadrado sobre 4, que dá 4 vezes a vazão dividido por πd ao quadrado, tá? Isso aqui em termos numéricos, né, pessoal? Seria 4 dividido por π vezes 0,1016, que dá 12.532 V ponto. Então eu posso escrever o meu NPSH em função da vazão. Pessoal, só peço um pouquinho de calma, que a minha luzinha aqui não tá devagar, tá? Aí. Então, ó, eu posso escrever o meu NPSH em função da vazão. Eu vou ter 10.932. Essa parcela aqui do meio, quando eu multiplico por 0,37, dá em função da vazão, dá 4.637, né? Vamos aproveitar aqui. 4,637 vazão ao quadrado. E essa última parcela aqui, ó, né? Ó, a gente pode até copiar aqui o número aqui, ó, para deixar até mais redondinho, né? Ó, vezes 1,575 dá 19.738 F V ponto ao quadrado, tá? Então, pessoal, a partir de agora o que acontece? Eu tenho meu NPSH em função da minha vazão e do meu F, tá? Por que eu não consigo achar o F, pessoal? Porque para encontrar o F eu preciso do número de Reynolds e da rugosidade relativa. A rugosidade relativa, pessoal, eu até tenho, né? Ó, que é o que? A rugosidade absoluta, que é 0,26, dividido pelo meu diâmetro. Lembrando que está em milímetro, que é 101,6 milímetros, tá? Isso aqui dá o valor de 0,00256, né? Só que eu também preciso do meu número de Reynolds, que é a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica. E eu não tenho. Então eu vou precisar fazer aquele processo iterativo. Chutar uma vazão, né? A partir dessa vazão eu calculo o número. Na verdade não é um processo iterativo, né, pessoal? É um processo de verificação, né? Então eu pego uma vazão da bomba, estimo a velocidade dela, né, por meio dessa expressão aqui. Estimo também com a velocidade o número de Reynolds, né? Ó, então vamos lá, ó. Vamos escrever o processo aqui para ficar fácil da gente enxergar. Então o que eu vou ter que fazer? Escolher uma vazão. Com essa vazão da bomba, eu consigo estimar a minha velocidade. Com a velocidade eu consigo calcular o número de Reynolds. Com o número de Reynolds eu consigo calcular o fator de atrito. Com o fator de atrito e a vazão, eu calculo o meu NPSH.
E aí eu vou lá na tabela, no gráfico do meu fabricante e verifico se o meu NPSH ele é maior ou igual ao meu NPSH necessário, tá? Mais meio para a gente dar aquele fator de confiabilidade, tá? Vamos deixar 100, tá? Mas o ideal é sempre a gente adotar uma margenzinha de segurança. Então a gente vai fazendo isso, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o gráfico do fabricante, ó. Vou puxar ele aqui para baixo. Vamos fazer uma tentativa aqui, ó. Nosso primeiro tentativa vai ser para uma vazão, ó. Vamos pegar uma vazão intermediária, né, ó. Para 11,25, ó, a curva é essa aqui, né, pessoal, ó. Então, ó, tá entre 45 e 5, vamos chutar uns 30, né, litros por segundo. Então, ó, vamos imaginar que eu tenho uma vazão de 30 litros por segundo, ou seja, 0,03 metro cúbico por segundo, tá? Então eu calculo a minha velocidade, tá? Calculo meu fator de atrito e etc, né? Tudo bem? Então vamos lá. Então, para isso, pessoal, eu vou utilizar aquela planilha que a gente fez para estimar o fator de atrito, tá? Para auxiliar a gente, para não ficar aquela calculeira maior ainda do que a gente tem, tá? Então, a vazão, pessoal, que a gente chutou é de 0,03. O diâmetro interno aqui do tubo, é 0,1016. Não sei se vocês se recordam, mas ali eu tinha um ferro fundido, se eu não estiver equivocado, né? Vou até voltar lá no... É isso mesmo, ó, ferro fundido. Aqui ele já calculou a velocidade, ó, fez todo o cálculo pra gente, deu turbulento, né? Vou fazer até o seguinte, ó. Vou dar uma copiada aqui nesses resultados e no fator de atrito, ok? Opa, calma aí, pessoal. Então, ó, aqui eu tenho tudo, ó, velocidade, Reynolds, fator de atrito. Vamos estimar o nosso NPSH, tá? Mas vamos usar o Excel a nosso favor, né, pessoal? Ó, o que a gente pode fazer? Vamos criar aqui uma planilha como se fosse o NPSH. Então aqui a gente vai colocar a vazão, ó. Lembre, a velocidade, né? O diâmetro, a nossa velocidade. Vamos puxar o fator de atrito e vamos estimar o nosso NPSH, tá? Ó. A vazão, lembra que a gente adotou de 0,03. O diâmetro é 10,16. A velocidade a gente pode até calcular novamente, mas vai dar aquele mesmo valor ali da outra planilha, ó. Calma aí, pessoal, que deu uma diferençazinha. Ah, tá. Faltou o quadrado aqui, né? Ó, é 3,7, certinho. O F, pessoal, eu vou pegar aqui já da nossa planilha, ó. E aqui eu vou estimar já a expressão do meu NPSH, tá? Vou até aumentar aqui, ó. Vamos voltar lá pro Open Board, lá aqui para a equação do NPSH. Eu vou utilizar a ferramenta aqui de esboço do Windows, pessoal, para a gente facilitar, não ficar indo e voltando, né? Então, ó, vamos lá. Então, ó,
meu NPSH, ó, vai ser o que? 10,932 menos 4,637 vezes a minha vazão ao quadrado, menos 19,738, vezes o meu fator de atrito, vezes novamente a minha vazão ao quadrado. Então, meu NPSH eu calculei aqui, deu 10,9, né? Ó, lembrando que isso aqui está em metros, tá? Então, o que seria o ideal agora? Eu volto aqui na minha planilha, olho para 30 litros por segundo, qual que é o meu NPSH necessário? Aqui a planilha, pessoal, ela está em pés. Então, o que nós podemos fazer? Vamos passar para pés aqui para facilitar a nossa vida, né? Ó. Então, o que a gente faz? A gente passa esse cara aqui para polegada, né? Ó. Um pé, né? Ó. Deixa eu até escrever aqui, ó. Opa. Uma polegada é equivalente a 0,0254 metros. Então, se eu tiver 10,927 metros, vou ter quantos, né? Então, basta eu dividir pelo 0,0254, né? Ó. Então, aqui vai estar a minha em polegada, tá? Só que uma polegada são 1 sobre 12 pés, né? Então, eu tenho que dividir também por 12. Então, eu vou ter, na verdade, ó, 35,85 pés, tá? Vocês não confiarem em mim, ó, vocês podem fazer a conversão aqui na internet, tá? Só esperar um pouquinho que a internet está devagar, pessoal. Então, ó, a gente tem um valor em metros, né? Eu não lembro mais. Tá lá na planilha, né, pessoal? 10,927 dá 35,85, tá vendo? Tá batendo meu cálculo aqui, tá? E comparar com a NPSH requerido, tá? Então aqui, ó, meu NPSH nesse caso deu 30 e quanto? Eu já esqueci, 35,85 pés, tá? Quanto que é a minha necessária, né? Ó, vou colocar basta eu olhar aqui no gráfico, né, ó, pessoal, ó. Vou dar um zoom aqui pra gente, ó. Se eu pegar 30, ó, ele vai chocar com o NPSH aqui, ó. Dá entre 4 e 6, pessoal. Muito menor, né? Não chega nem a dar 5, né? Dá menor que 5. Vamos colocar 5 aqui, mas é muito menor. Então, tá ok, ó. Ele precisaria ser menor que 5 para ter cavitação. Então, já que está longe, vamos exagerar, tá? Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, 50 litros por segundo. Vamos exagerar. Então, ó, 50 litros por segundo, ou seja, 0,05 metro cúbico por segundo. E a gente faz a mesma coisa, né, pessoal? Ó, a única coisa aqui que vai ser 0,05. Vamos ver quanto que deu o nosso fator de atrito, diminuiu um pouquinho, né? Ó, deu 0,04. Vejo que o nosso NPSH continua alto pra caramba, tá? Ó. Então, ó, aqui continua bem próximo do 35. Ah, pessoal, cometi um engano aqui, pessoal, ó.
A densidade e a viscosidade estão erradas. Perdão. Vamos ter que refazer os cálculos, tá? A viscosidade... Vamos ver. Deu... Vou pegar lá até a ferramenta de esboço. Vamos tirar um... E pessoal, acontece essas coisas, né? Bem que eu achei que tava dando uma diferença muito grande. Deixa eu dar uma... E aqui, ó, é a viscosidade, ó, dinâmica. Então vai ficar esse valor aqui que eu coloquei vezes esse aqui de cima, ó. Então veja, ó, que o meu F caiu bem, ó. É que estava com as propriedades do ar. Ah, mas mesmo assim não teve uma diferença significativa, né, pessoal? Né? Mudou o Reynolds aí, o F, mas não mudou muito. Então tudo bem, ó. Mesmo assim, ó, com a vazão de 50 litros por segundo, deu 35,82 pés. Então, ó, quanto que deu o meu NPSH necessário? Volta lá no gráfico, né, ó, para 50, ele tá tocando aqui, ó, dá em torno de 9 pés. Também está muito longe, né, pessoal? Então veja que aqui eu posso usar com tranquilidade, ó, tô quase no máximo da bomba e não chega no meu NPSH necessário, tá? Então, pessoal, tá tranquilo, a gente pode usar a bomba à vontade que nunca vai chegar na cavitação, né? Pelo menos não para essas condições. Bom, e se ela fosse mais quente, o que ia acontecer? Então, ó, o que altera, pessoal, quando fica mais quente? Os parâmetros ali, né, ó. A viscosidade, por exemplo, vamos pegar 40 graus. Vai alterar a densidade, a viscosidade e o PV, ok? Vamos só fazer uma análise aqui, pessoal. Sei que o vídeo está ficando grande, é só para a gente entender, ó. A densidade, ó, dá 992,1. Então, ó, 992,1. O PV, pessoal, dá 7,384 quilopascal, ok? E a viscosidade, pessoal, aí teria que pesquisar novamente, mas para 40 graus, ó, dá 0, aqui aqui ele dá a dinâmica, né, pessoal? Vou pegar a dinâmica aqui, né, da 0,6531 vezes 10 a menos 3, tá? Então, vou pegar a viscosidade dinâmica. Então, 0,6531 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo, tá? O que isso vai alterar, pessoal? Nos cálculos, pessoal, vai alterar o meu PV. Então só vai alterar esse primeiro valorzinho aqui do meu NPSH, né, ó. Então o que eu vou fazer? Vamos calcular a nova expressão aqui do meu NPSH. Que vai ficar aqui, ó, no lugar de 3.169, vai ficar... Calma aí, a gente tem que calcular quanto que vai ficar, né, ó. Bom, deixa eu subir lá que eu não lembro mais quanto que era o PV, ó. Dá 7.384. Então aqui, ó, vai ficar 7.384.
20.384. Ah, pessoal, vai mudar todo o equacionamento aqui, ó, por causa da densidade. Ok? Então vai mudar bem a equação, tá? A gente vai precisar calcular desde o comecinho, tá? Então foi o seguinte, o que mudaria seria isso, era só substituir a densidade, né, a viscosidade, né? Vocês podem fazer isso em casa. Vocês vão verificar o que vai acontecer com o meu NPSH se eu aumentar a temperatura, tá? Isso é coisa simples, é só cálculo, né? E como você evitaria a cavitação nesse caso? Tá? Para evitar a cavitação, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o meu NPSH. Se eu olhar aqui, ó, meu NPSH vai depender de quais fatores? Pressão, P2, V2 e etc. Tá? Lembrando que o meu P2, ó, pessoal, ó, ele vai depender o que? Desses fatores, ó, do P1, ele aumenta com o P1, com o Z1. Então, para aumentar o meu P2, o que eu poderia fazer? Eu poderia ter um nível maior, uma coluna, aumentar o nível do reservatório. Tá? Isso seria uma das formas. Outra coisa, né? Se eu aumentar o nível do reservatório, eu também aumento o Z1. Então é bom também, aumento o Z1. Outra coisa, diminuir a perda de carga. Então se eu diminuir a perda de carga, o meu P2 fica maior. Ou seja, diminuindo o comprimento da tubulação ou diminuindo os cotovelos, né? O que gera aquelas singularidades, tá? Outra coisa, né? É isso, né? Então basicamente são esses fatores, tá, pessoal? É isso que entra aí na jogada. Espero que vocês tenham entendido. Esse exercício é um pouquinho mais complexo, mas ficou bacana. Obrigado, pessoal. Até a próxima.